Dia 15 de setembro de 2024, aconteceu a morte do cantor Tito Jackson, que é um dos irmãos mais velhos do Michael Jackson. E eu vim trazer um vídeo aqui para vocês explicando quem era Tito Jackson. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu sou Alexia Alex. Caso você não me conheça, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Vamos começar aí o clássico modelo dos nossos vídeos biográficos. Vou primeiro fazer uma ficha técnica aqui do cara e depois a gente conta sobre a carreira e tudo mais. O nome completo do Tito Jackson é Toriano Adriel Jackson, mas ele é conhecido aí como Tito. Ele nasceu dia 15 de outubro de 1953 em Gary, Indiana, Estados Unidos. Esteve em atividade de 1964 a 2024. Entre as suas ocupações estão: ele era cantor, compositor, músico e guitarrista. A sua família, metade delas nós já conhecemos, que é a família do Michael Jackson. Eu já falei sobre a família dele para vocês lá no vídeo que eu fiz sobre a infância do Michael. Se você não assistiu, vai assistir depois desse vídeo, tá aqui no card. Na lista dos irmãos do Michael Jackson ali, só para vocês terem uma ideia, ele estava no terceiro lugar dos mais velhos, atrás de Rebby e Jack. Além da família Jackson, famosíssima, tem a família dele. Ele foi casado com uma mulher chamada Dolores Martis Jackson, e ela é a mãe dos 3 únicos filhos aí do Tito. Os 3 filhos se chamam Toriano Adriel Jackson Jr., porque zero criatividade. Ele é conhecido aí como Taj, é o nome artístico dele. Ele nasceu em 1973 e atualmente ele tem 51 anos. O segundo filho, Terrell Adrian Jackson, nascido em 1975, atualmente com 49 anos. E o Tito Joey Jackson, conhecido como TJ, nascido em 1978, com 46 anos atualmente. Uma curiosidade aleatória, junto a esses 3 filhos do Tito, tem um grupo chamado 3T, em português. Esse grupo foi formado ainda quando o Michael estava vivo, e o Michael foi mentor do grupo. O Michael trouxe o grupo para as gravadoras aí, enfim, então teve um reconhecimento aí do tio com os meninos no grupo deles aí, musical. Como eu já falei para vocês no vídeo do Michael Jackson, o Tito nasceu em Gary, Indiana, nasceu e foi criado lá, junto de todos os seus 8 irmãos, incluindo o Michael Jackson. Como eu também já falei para vocês no vídeo do Michael Jackson, eles tiveram uma infância muito complicada e muito difícil, porque o Joey, que é o pai deles, ele era um cara muito rigoroso, ele proibia eles de viver, praticamente. E uma das regras principais ali na casa é que todas as crianças deviam ficar trancadas dentro de casa enquanto o pai estivesse trabalhando. Mas, para livrar um pouco o peso, esse fardo de ter uma vida muito difícil, sendo criado por esse cara babaca, o Tito, junto com seus outros irmãos dos mais velhos, né, o Jack e o Jermaine, eles fugiam de casa com muita frequência para ir na casa dos seus vizinhos aí, que eles eram amigos, para tocar, escrever música, cantar e brincar de música. Além disso, o Tito é o famoso irmão que vivia pegando a guitarra escondido de seu pai para tocar e ficar brincando com ela. A mãe deles nunca proibiu o Tito de pegar a guitarra. A única coisa que ela falava é que o pai ia ficar furioso quando descobrisse. E não tem como, né? Um dia o Tito tocando estourou a corda da guitarra e não teve mais como esconder. O Joey chegou em casa e descobriu o que tinha acontecido. Ao invés de brigar com o menino, ele pegou o violão, consertou, voltou, entregou na mão do Tito e falou: toca aí que eu quero ver o que você faz. E o Tito tocou e demos graças a Deus que ele tenha tocado bem, né? Depois que o Joey descobriu o talento que o filho tinha, ele comprou uma guitarra de presente para o Tito
e incentivou ele a praticar e aprender ali, se aprofundar naquilo. Um tempinho depois, ele descobriu o talento para cantar de Jack e de Hermione e decidiu criar um grupo aí entre eles, entre os 3 filhos, para conseguir um dinheirinho com isso. Então, o Joey juntou os 3 filhos mais velhos, que eram o Tito, o Jack e o de Hermione, mais 2 vizinhos, que eram aqueles que eles se juntavam para ficar brincando, e formaram um grupo. Esse grupo se chamava The Jacksons Brothers, e aí, na escala ali dos integrantes, o Jack e o Hermione ficavam no vocal, o Tito tocava guitarra, e os vizinhos Milford Hitch e o Reynald Jones ficavam com as funções ali de baterista e tecladista. O grupo, então, começou a tocar em diversos shows de talentos locais ali da cidade, porém eles não conseguiram muita atenção e não conseguiram ali, de fato, entrar numa gravadora e nem nada do tipo. Depois de um tempo aí, eu contei tudo isso pra vocês no vídeo do Michael Jackson. Depois de um tempo, o Michael acabou entrando no grupo, virando vocalista principal. Uma coisa que de início os irmãos não gostavam muito da ideia, pois o Michael era muito criança e eles achavam que colocar uma criança na banda ia tornar aquilo meio brincadeira e eles estavam levando muito a sério aquilo. Mas depois que eles descobriram o talento que o Michael tinha, tanto cantando quanto com o seu jeito ali, né, nas performances, eles acabaram aceitando a situação e gostando ali de como ia ser a banda com o Michael dentro. Inclusive, o Tito fala um pouco sobre isso em um documentário chamado Michael Jackson, The Life of Icon. Ele fala lá que ele mandava o Michael sair, que não era coisa de criança, blá blá blá, mas que depois ele aceitou a situação e tudo mais. Em 1966, o nome do grupo foi trocado para The Jacksons 5, que é o nome que a gente ficou famoso aí, que a gente conhece, e eles começaram a se apresentar em mais e mais shows pela cidade, ganhando a maioria deles e chamando a atenção aí das gravadoras e dos nomes aí da indústria musical. Depois, em 1969, depois de passar por 2 outras gravadoras, o grupo assinou o contrato com a gravadora Motown. Eles se mudaram então para Los Angeles e enfim começou o sucesso aí dos Jacksons 5, esse sucesso todo que a gente conhece. No início, o Tito tinha apenas a função de guitarrista, mas depois ele começou a gostar ali da parte do vocal e é possível ouvir em diversas músicas do grupo o Tito cantando ali como vocal de apoio junto com os meninos. Conforme o tempo foi passando, o grupo mudou de nome de novo, se tornando agora The Jacksons, ponto. Por problemas aí com a troca de gravadora e alguns integrantes foram saindo aos poucos. O primeiro a sair do grupo foi o Hermione, em seguida saiu o Marlon, o Michael e o Ranger, que tinha entrado posteriormente e saiu também. O Tito foi um dos integrantes mais consistentes, permanentes e fiéis do grupo. Ele lutou até o fim pelo grupo, pelos Jacksons 5, pelos The Jacksons, enfim. Ele lutou fielmente pelo grupo, ele esteve lá até, de fato, não ter mais como ter um grupo. Ele sempre esteve lá. Para encerrar os The Jacksons, os irmãos fizeram uma turnê chamada Victory Tour. Teve toda uma problemática, uma polêmica aí por trás dessa tour, porque o Michael não queria participar, teve que participar, e aí eles acabaram brigando os irmãos ali, por conta dessa situação toda. E tudo isso eu vou explicar mais para vocês em outro vídeo sobre o Michael Jackson, que eu vou postar logo logo, tá? Mas aí teve uma problemática aí. E aí depois o grupo se separou oficialmente e o Tito começou a trabalhar com produções de discos. Em 1989, o Tito lançou o álbum chamado 2300 Jackson Street. Esse álbum foi uma nova junção aí do grupo dos The Jacksons, eles se juntaram e fizeram esse álbum. Separaram de novo. Depois eles só foram se reunir novamente no especial de 30ª celebração de aniversário de Michael Jackson, um evento que aconteceu 2 shows aí no Madison Square Garden em 2001. Em meio a tudo isso que eu contei para vocês, tem uma história muito triste. O Tito, em 1972, aos 18 anos, ele se casou com a Dolores Marques, não sei qual é o nome dela. Essa mulher aí.
Ele se casou com ela, eles tiveram os 3 filhos, que eu já falei aqui pra vocês, e depois eles se divorciaram em 1988. O que aconteceu foi que em 1999, a Dolores foi encontrada morta após cair na piscina da casa do seu namorado atual da época, um cara chamado Donald Bohanna. Após uma investigação minuciosa, a polícia decretou que a morte da Dolores não foi acidental. Ela teria recebido um baque antes de ter caído na piscina. Então alguém teria empurrado ou batido nela, feito alguma coisa ali antes dela cair na piscina. O Tito falou em várias entrevistas sobre isso e ele deu tudo de si para que a morte da Dolores fosse justiçada, né? Para que houvesse a justiça aí da morte, de toda a investigação daí do caso, e foi decretado que o Donald, que era o namorado dela, teria matado ela. Ele foi preso por 24 anos e saiu em liberdade condicional em 2022. Mas ele diz aí que ele não cometeu o crime. O Tito começou a sua carreira musical ali por volta de 2003 como músico de blues. Ele tocava em alguns desses clubes que tem bares que tocam blues, né? Ele tocava nesses lugares assim. Ou seja, ele saiu de um super cantor famoso mundialmente para tocar em clubes de blues. Foi basicamente isso. Que tristeza. Mas ele fazia o que ele gostava. Em 2007, ele apareceu como jurado na segunda temporada da competição de canto do Reino Unido chamada Just Two Two da BBC. Em 2009, foi criado um reality show chamado The Jacksons: A Family Dynasty, onde o Tito e os seus irmãos Jack, Jermaine e Marlon, além de elenco, eram também produtores ativos ali do reality show. E além deles, tinha a participação também da Catherine, que é a mãe deles, e do TJ, que é o filho mais novo do Tito, que também participa ali do reality. Os outros irmãos não quiseram, as irmãs não quiseram, o Michael não tava nem aí, Michael tava cheio de problema pra participar do reality show. Falando no Michael, né, esse reality começou a ser produzido no início de 2009. Depois veio aí o anúncio da turnê do This Is It, que era a última turnê do Michael. O Michael ele estava parado nas ações dele ali, na carreira durante esse tempo, né? E aí ele voltou, anunciou a turnê This Is It. E então, em junho de 2009, o Michael faleceu. E por conta disso, o lançamento desse tal reality show que os irmãos dele estavam fazendo foi adiado e passou a ser transmitido, lançado apenas em dezembro de 2009. Então ficou o ano inteiro aí até eles conseguirem lançar esse reality show. E é óbvio, né, não tenho o que dizer que o reality show só teve uma temporada. Eu acho que eles não tinham mais cabeça pra fazer isso. Eles começaram de um jeito e terminaram de um jeito completamente diferente. Deve ter sido uma confusão, então não teve mais reality show. Teve uma temporada só. Pelo menos transmitiu uma temporada. Em 2012, o Tito se juntou novamente aos seus irmãos Jack, Marlon e o Jermaine para uma nova turnê do The Jacksons, chamada The Unity Tour. Essa foi a primeira turnê dos The Jacksons depois de quase 3 décadas afastados. Porém, essa turnê teria dado diversos problemas. Um dos maiores problemas dessa turnê é que ela teria acontecido em simultâneo às investigações da morte do Michael Jackson. E um dos integrantes, um dos irmãos, não concordava que a turnê estivesse acontecendo ao mesmo tempo que a investigação da morte do Michael. Esse integrante era o Jermaine. Ele nunca concordava com o grupo, né? Ele é o que estava sempre contra. Então, mas dessa vez eu até meio que entendo, né? Então, o Jermaine teria meio que brigado com os seus irmãos, porque ele não achava justo a turnê estar acontecendo ao mesmo tempo que as investigações. E ele abandonou a turnê. Então, ele participou um pouquinho e depois foi embora, saiu. Ainda, além disso, a turnê prometia 38 shows, porém 11 dos shows nos Estados Unidos foram cancelados. Ou seja, só deu problema. Não era pra ser. Alguém avisa que não era pra ser. Desistem, eles não desistiam. Em meio a tudo isso, a carreira solo ali do Tito continuava meio indo, meio não indo, meio nessa bagunça aí, até que em 2016 ele se juntou ao rapper Big Daddy Kane e marcou seu primeiro hit solo nas paradas da Billboard, nas paradas musicais famosas aí, com o single
Get It Baby, se tornando o nono e o último integrante dos irmãos ali da família a emplacar uma música solo nas paradas musicais. Aquela famosa frase, né? Antes tarde do que nunca. Ele conseguiu. O importante é não desistir. Ele conseguiu. Em 2017, ele lançou oficialmente seu álbum, chamado Tito Time. E 3 das músicas que estavam nesse álbum passaram também ali pelas paradas musicais nos Estados Unidos e no Reino Unido. Até que, em 15 de setembro de 2024, o Tito faleceu com 70 anos de idade. Ele teria tido um ataque cardíaco enquanto dirigia do Novo México para Oklahoma. Além dos 3 filhos que o Tito tinha, ele também deixou 7 netos. São 4 filhos do TJ, que é o filho mais novo, 2 filhos do Terrell, que é o filho do meio, e 1 filho do Taj, que é o filho mais velho. Premiações e reconhecimentos. Não. Coitado. O Tito não chegou a ganhar nenhum prêmio. Tem 3 indicações que ele teve pro Grammy, todos eles com o grupo, nenhum sozinho. Deles são melhor performance vocal contemporânea por duo, grupo ou coro, em 1970 com o single ABC dos Jackson 5, ficou muito famoso. Melhor performance vocal de R&B por duo, grupo ou coro, em 1974 com o single Dancing Machine do Jackson 5. E melhor performance de R&B por um duo ou grupo com vocal, em 1980 com o álbum Triumph dos The Jacksons. Todos esses prêmios eles foram indicados, mas eles não ganharam. E o Tito por si só não tem nenhum prêmio. Nem sozinho, nem com grupo, nem com nada. E aí, o que a gente tira de toda essa situação? Tito era um artista muito talentoso, muito. Você escuta ele tocando, você escuta as músicas que ele publicou daquele álbum que ele fez. Ele é muito bom, as músicas eram muito boas. Mas ele focou demais numa coisa que não tinha mais como. Ele focou toda a sua força, seu talento, tudo que ele tinha nos The Jacksons, no Jacksons 5, que já tinha acabado, não tinha mais o que fazer. A fama dos The Jacksons estava em volta do Michael Jackson, não tinha mais o que fazer. O que ele tinha que ter feito era ter focado na carreira dele, nas músicas dele, nele, esquecido os The Jacksons. E talvez ele teria se tornado um grande cantor, muito famoso. Ele só é um dos irmãos do Michael Jackson, infelizmente, coitado, porque ele é muito talentoso, ele poderia ter sido muito mais do que isso. Eu vou trazer vídeos sobre os outros irmãos do Michael também, em algum momento aí, pra vocês, pra conhecerem a família do Michael, as irmãs também. Eu trouxe esse antes do previsto, porque aconteceu a morte dele, né? Mas é isso que a gente tira de todos os irmãos, basicamente, de toda a situação. Eles focaram demais numa coisa que já não tinha mais como, e acabaram ficando pra trás aí na indústria. Isso não é culpa do Michael Jackson. Os outros irmãos também são muito talentosos e eles focaram demais numa coisa que já não tinha mais finalidade, não tinha mais pra onde ir. Se eles tivessem deixado pra trás e focado no deles, talvez eles estariam tão grande quanto, ou bem perto disso. Bem perto do que foi o Michael Jackson. Mas, né, infelizmente, esse já não tem mais chance. Tadinho. Espero que os outros tenham um pouquinho. Judiação, que triste. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você acha, comenta se tem alguma curiosidade sobre o Tito aí que você saiba, que eu não tenha trazido no vídeo, alguma coisa importante, não sei, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber quando eu postar vídeos novos aqui no canal. Assiste os vídeos do Michael Jackson que eu já postei e fica de olho aqui que eu vou postar mais vídeos até o lançamento do filme da vida dele, no ano que vem, dia 25 de abril de 2025. E é isso, segue a gente nas redes sociais lá embaixo, eu vou estar sempre postando quando acontece essas notícias, eu posto lá no meu Instagram, então não esquece de seguir. Tchau, beijinhos, até a próxima.